Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast da Clínica Fertilizar, Fertilidade em Foco. Então, esse podcast foi feito para a gente ter um espaço acolhedor, né, e seguro, informativo para todo mundo que está tentando engravidar ou que quer conhecer mais esse mundo que é a fertilidade. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar sobre um tema que ainda carrega muitos tabus, que é a infertilidade. Cada bloco que a gente vai ter de podcast novo, a gente vai ter um tema diferente, trazendo especialistas e casos reais de paciente para poder estar exemplificando, baseado nas principais perguntas e demandas que a gente tem recebido das pacientes lá na clínica. Estou aqui, então, com o Dr. Salomão, o Dr. Arthur, e a gente vai começar falando o que é infertilidade, né? A infertilidade é uma condição médica, né, que atinge 1 a cada 6 casais. E o que você tem para falar um pouquinho mais sobre isso, Dr. Salomão? Atingindo 1 a cada 6 casais, a infertilidade tem a força e a presença da sua própria importância por si só. O que eu achava importante e que a gente tenta sempre difundir é que mulheres abaixo de 35 anos que estão tendo relações sexuais no ritmo normal, uma média de 2 vezes por semana, elas devem ser investigadas se em 1 ano elas não conseguem engravidar. E acima disso, acima de 35 anos, elas devem ser submetidas a uma investigação após 6 meses de relações sexuais contínuas. Então, tem algumas situações que elas precisam procurar até mesmo antes de fechar esse tempo de tentativas, né? Seria muito bom se os ginecologistas generalistas tivessem na sua rotina, que infelizmente os convênios não pagam por esse exame que tem uma importância enorme, que é a dosagem do hormônio antimileriano. Porque às vezes mesmo com pacientes jovens, a gente pode se deparar com uma reserva ovariana baixa e que a gente vai ficar sabendo disso. O que vai nos alertar é a dosagem desse hormônio antimileriano e em conjunto com uma dosagem de folículos antrais através de ultrassom no começo do ciclo menstrual. Então, isso seria muito interessante para a gente saber quais são os caminhos que a gente vai poder seguir. Um problema que a gente fica preocupado, por exemplo, é uma falência ovariana precoce, que a gente tem que, além de só observar isso, ela se caracteriza pela ausência da menstruação antes dos 40 anos e quando apresenta já dosagens hormonais com diferença de 4 semanas alteradas. Então, ela vai ficar com a menopausa precoce. Então, é muito interessante a gente achar uma solução para isso e que a gente tem que investigar até certas alterações genéticas. Muitas pacientes que têm menopausa precoce acabam tendo um histórico familiar também importante, né? Mãe, irmãs que também entraram na menopausa antes dos 40 anos. Mas tem algumas outras situações que a gente também indica de avaliar a parte da fertilidade quando tem um histórico prévio, né, da paciente, que envolva principalmente ali algum tipo de comprometimento da parte ovariana. Endometriose, cirurgia prévia. A gente sabe que paciente que tem, às vezes, um quadro de endometriose mais grave, que já fez alguma cirurgia com alguma retirada de ovário, ou que fez alguma correção de algum cisto no ovário, isso pode diminuir a reserva ovariana. Quadros de infecções pélvicas mais graves, que às vezes pode ter gerado algum abscesso, isso pode gerar aderências. E também pacientes oncológicas, né? Isso, que vão para químio, rádio, elas têm que ser vistas, né, o quanto antes. Adenomiose. Fator masculino também, não só a mulher, a gente está falando bastante da mulher aqui. Tumores uterinos. Se tiver algum fator masculino previamente sabido por alguma razão, isso realmente tem que ser visto antes, né? Porque senão às vezes não se
precisa gastar esse tempo tentando, se as chances já vão ser às vezes muito mais baixas do que o normal. Muitas pacientes acabam chegando lá na clínica quando elas até já passaram o período. Às vezes já tem até indicação de ter sido visto antes, mas fica batendo nessa tecla de 12 meses de tentativa e vai arrastando o quadro, né? Então, cada vez mais a gente está tendo pacientes mais velhas chegando na clínica, né? Mais próximo dos 40 anos e com fatores de infertilidade maiores, né? A média de uma paciente que procura uma clínica de reprodução humana tem sido, em geral, 88 anos de idade. Isso também vai pela questão da sociedade, o desejo de ter o filho mais tarde, por questão de emprego, outras prioridades, o que é normal. Sim. E a falta de informação para avaliar isso antes, de repente, ou muitas vezes a gente escuta que vai tentando. E se vai tentando, às vezes vai anos e anos e anos, até chegar numa clínica que realmente vai investigar com um pouco mais de atenção, com foco ali, para ver se realmente tinha alguma coisa ou não, né? E aí a gente acha muita coisa que passa batido que já devia ter sido visto muito antes. Eu acho que é importante também a gente olhar para o lado masculino. Nós temos aí garotos que não são examinados, que têm com 15 anos varizes testiculares de calibre grande que vai levá-lo a ter uma espermatozoide muito pobre, se não mesmo uma azoospermia. Histórico de infecções também na infância. E pensar que o câncer mais comum de testículo é o seminoma, que acontece ao redor dos 20 anos de idade. Então, fazer uma atenção a isso. E o que eu tenho pego também, muitas vezes, são pacientes que são vasectomizados jovens e que procuram a clínica porque tem um novo relacionamento e depois tem que fazer ou a reversão dessa cirurgia ou a procura de espermatozoide através de punção ou cirurgias de testículo. Eu acho que cabe já um atento e uma orientação. Por que não fazer congelamento de sêmen, que é uma técnica muito simples, se a pessoa quer mesmo fazer uma vasectomia e é jovem? Eu acho que vale a pena uma reflexão nesse sentido. Sim. Do mesmo modo que eu acho que o congelamento de óvulos para a preservação da fertilidade feminina também é algo que precisaria ser mais abordado nas consultas de rotina ginecológica, né? Para que a gente não tivesse pacientes que não congelaram por desinformação, né? Você vê que é muito comum na clínica a gente se deparar com pacientes jovens e com a reserva ovariana baixa. E que a nossa única ação é em relação a congelar óvulos, o quanto antes. Mas sem ter uma reserva ovariana abaixo da normal pela idade, eu acho muito interessante as pacientes com 32, 33 anos que não têm uma estrutura familiar ou que ainda não acharam, a mulher que não achou o príncipe encantado, pensar em preservar a fertilidade, porque quando ela congela o óvulo, parou a idade, não tem mais envelhecimento. E se ela quiser ter um filho com 42, 43, 40 anos, se ela não tem nenhuma patologia concomitante, o que manda mesmo e o que pesa é a idade do óvulo. Então ela pode ter uma gravidez sadia, sem os riscos que a gente tem tanto medo, que depois dos 35 anos crescem muito, né, que são as alterações genéticas ocitárias. Então acho que é bem interessante, cada vez mais, sempre que a gente puder alertar, quanto à idade da mulher, porque a mulher nasce com os óvulos e conforme a idade dela é a idade dos óvulos. E seria muito interessante que elas pensassem em constituir uma família antes dos 35 anos. Se isso não for possível, está aí a possibilidade de congelamento dos óvulos.
Sim, o congelamento de óvulos te dá o poder de você poder escolher quando e se a maternidade é bem-vinda na tua rotina, né? Então, é uma maneira de você guardar uma possibilidade, né, de usar os seus próprios óvulos no futuro quando para você for conveniente, né? E é importante, eu acho, também tirar um pouco desse medo que as pessoas têm de que o congelamento é uma coisa cara, né, que é inviável para a maior parte das pessoas. Então, a taxa de manter o óvulo congelado, ela é um valor baixo, né? Pelo menos ali na clínica a gente considera que essa taxa, a gente sempre tenta torná-la viável para a realidade da paciente, porque ela pode estar congelando muito cedo também e vai passar anos ali com aquele óvulo guardado. Então, o processo também de estimulação ovariana, para que a gente consiga esses óvulos, né? É um processo que tem um custo maior, mas que ele também pode ser viabilizado através de uma doação compartilhada, por exemplo, que a paciente ela pode captar os óvulos, congelar parte dos óvulos para uso próprio e doar uma parcela. Isso abate uma boa parte do custo, principalmente das medicações que ela vai usar durante a estimulação, que é o que faz o tratamento ser mais ter um custo maior, né? Ser mais oneroso. Então, agora a gente vai para a parte de causas mais comuns que a gente tem, tanto de fator feminino quanto masculino. Eu acho que agora a gente podia conversar sobre... Muitas vezes a gente tem uma ideia de que o fator masculino ele tem menos impacto do que o feminino. Então, qual seria, assim... Até isso foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui, né? Que a culpa é sempre da mulher? Eu sempre falo até em consulta que a infertilidade ela é bem democrática, né? Então, 30%, 40% é só fator feminino, 30%, 40% é só masculino e o restante, né, a gente tem ou uma infertilidade sem causa aparente ou os dois têm alguma coisinha que se somam e podem atrapalhar, né? Por isso que a gente fala que a infertilidade ela é do casal, né? Não adianta eu focar só na mulher ou só no homem, mesmo que eles apontem que eu tenho tal coisa que talvez que vai me atrapalhar, mas eu sempre tenho que revisar o outro lado que aparentemente é saudável, porque às vezes é nisso que a gente acha também mais coisas do que a gente estava até se antecipando. Até ontem na consulta, tinha um casal que estava entrando sua mulher e o parceiro estava ficando sentado. Eu falei, não. Vem junto, que é a conversa dos dois. Sim, muitas vezes a mulher até busca o ginecologista falando que está com dificuldade para engravidar, mas ela vai sozinha na consulta, né? Então, é um peso muito grande também que muitas mulheres carregam, porque vem, assim, às vezes da própria família também, uma cobrança de que não está dando certo e que a maior probabilidade é de um problema feminino. Ainda mais quando a gente tem um casal que às vezes já teve um filho ou tem filhos de outro relacionamento, o que é bem importante, eu acho, também de frisar que não importa se a gente já teve filhos de outro relacionamento ou até do mesmo e está tendo uma dificuldade para engravidar agora, isso não significa que não vai precisar ser investigado ou que está normal só porque a gente já teve um sucesso anterior. Porque às vezes até a diferença é de mais de 10 anos, então por mais que às vezes tem paciente que às vezes tem 3, 4 filhos muito jovem e aí procura a clínica com acima de 40 anos achando que vai ter o mesmo desempenho, as mesmas chances que ela tinha quando ela teve os outros filhos. E aí é outra realidade, por mais que ela tenha um histórico muito positivo, né? As barreiras vão ser outras, as dificuldades vão ser maiores. Que é o que a gente chama de infertilidade secundária, né? E sobre as causas mais comuns de fator feminino, a gente vai ter um episódio para cada coisa, porque é muita coisa, mas vamos dar uma pincelada das principais causas de fator feminino e masculino, então, que a gente recebe. Eu acho assim que, sem dúvida nenhuma, o principal exame para a gente pensar no fator masculino é o espermograma. Dependendo das alterações desse espermograma, a gente vai ter uma série de reflexões e de condutas, né? Se um espermograma tem uma contagem baixa de espermatozoides,
a gente tem que pensar em fazer um cariótipo e uma pesquisa do cromossomo Y desse homem. E dali também pensar em certas alterações genéticas, ver se ele não está carregando alterações genéticas que a gente também pode tentar ir se aprofundando no fator masculino, porque não adianta, 40% das causas de fertilidade são masculinas, 40% femininas e 20% os dois. Então, eu acho que essa avaliação espermática é muito interessante que seja com embriologistas que fazem fator masculino, porque as técnicas de um espermograma numa clínica de reprodução é bem diferente do que uma clínica de um laboratório de análises clínicas. Então, é muito importante você fazer avaliações hormonais do homem, porque você consegue saber se a alteração está alta no eixo hipotálamo, hipófise, ou se é uma alteração do testículo. Conforme os hormônios, eles nos indicam que a alteração está na fábrica de espermatozoides. Então, é muito interessante essa avaliação funcional também do homem quando o esperma está alterado. Quanto à avaliação da mulher, eu acho que é muito importante, mas muito importante mesmo, uma boa anamnese. Então, você tirar uma boa anamnese, saber como são os ciclos menstruais, quando que ela menstrua a primeira vez, o histórico da ciclicidade ou não da menstruação, se ela tem dor na relação, se ela não tem, se ela tem história familiar de alguma doença. Então, eu acho que a anamnese tem que ser muito bem feita. E só com essa anamnese muito bem feita, você já percebe qual é a trilha que você vai trilhar. Sim, porque um dos principais fatores são anovulatórios, né? Como síndrome de ovários policísticos. A gente também pode ter distúrbios da tireoide, também impactando na ovulação dessa mulher, dentre outros vários fatores. Mas, então, a endometriose também, que a gente comentou anteriormente, também é um fator de impacto, né? E a idade e reserva que a gente estava conversando antes, eu acho que também é importante separar um pouco, porque a gente ter uma reserva baixa não é sinônimo de infertilidade, né? Sempre quando eu peço o antimileriano que quantifica a reserva, eu até já oriento que ele não é um exame que vai colocar ninguém no pacotinho de infértil ou fértil, ele só vai falar de quantidade, ele vai me dizer uma reserva. Se ali vai ter muito óvulo ou pouco óvulo, e ponto. Né? Porque eu sempre falo, às vezes tem um paciente de 30 anos que vai ter 4 óvulos e vai ter uma de 43 com 20, mas no final, tendo um embrião de cada, quem tem mais chance vai ser de 30 anos, não importa se ela tem uma baixa reserva. Então, ela não é infértil, né? Exatamente. Ela não é necessariamente infértil porque ela tem uma baixa reserva, mas a baixa reserva ajuda a gente a planejar as coisas. De repente, ela talvez não gastasse tanto tempo com outros tratamentos, sabendo que ela tem uma baixa reserva. É bem-vindo para planejamento e também quando a paciente tem uma idade limítrofe ali, perto dos 35 também. Eu achava interessante também, na abordagem da mulher infértil, eu fico um pouco preocupado na mulher que já chega com o diagnóstico de endometriose. Porque cada dia mais a intenção é não mexer na anatomia do aparelho reprodutor. E não é necessário você fazer laparoscopia diagnóstica para endometriose. Isso é coisa do passado. Porque a gente tem uma avaliação tanto da ressonância magnética, como eu dou muita importância, até prefiro um bom ultrassom pélvico com preparo para fazer mapeamento da endometriose. E a endometriose, sendo uma doença genética e imunológica, ela não tem cura. E ela vai continuar, a mulher vai continuar tendo esse viés. O que é esse viés? O sangue que regurgita de volta do endométrio para dentro da cavidade pélvica, isso vai continuar acontecendo. E ela
tendo esse viés do seu sistema imunológico que não consegue acabar com as células que não são intraabdominais e que vão deixar essas células se implantarem, a gente vai entrar dentro de uma cavidade dessa, laparoscopicamente, para quê? Ou para cauterizar um foco ou para retirar outro foco. Talvez o efeito colateral dessa cirurgia seja muito pior, porque vai distorcer a cavidade, o aparelho reprodutor feminino. E coisa que a gente consegue com outros tipos de tratamento, sem a necessidade da laparoscopia. Eu fico mais preocupado quando eu vejo que a paciente foi submetida a uma laparoscopia sem alguém realmente preparado para fazer a laparoscopia, que tem uma boa noção de reprodução humana. E às vezes até a própria manipulação pode afetar a reserva, mesmo que sem... Mesmo que o objetivo não seja mexer no ovário, mas dependendo o que foi feito ou a maneira como foi feito, isso pode ter uma consequência negativa nessa parte também. Da endometriose eu acho que a gente vai ter um episódio só para falar dela, porque é bastante coisa, né? E essa questão de tratamento cirúrgico para pacientes inférteis é algo individualizado, né? Tem que ser individualizado caso a caso. Porque o fato dela ter um teratoma, por exemplo, dela ter uma lesão de endometriose no ovário, também vai fazer com que a qualidade dela baixe. Então, tem que pesar risco-benefício da abordagem cirúrgica, né? Eu vou até sair um pouco, talvez, do tema, mas eu acho que talvez seja importante até entender uma questão que é básica, né? Porque muitas vezes se fala, tipo, 1 ano, 6 meses, né? E por que é 1 ano, por que é 6 meses que a gente indica que é hora de investigar, por que não deve se gastar mais tempo, né? Porque isso não é uma informação que a gente... Não são vozes da minha cabeça que a gente fala para ficar fácil que é 1 ano, 6 meses, né? Então, a gente tem estudos, né, de casais que estão tentando e todo mês, né, a gente vai ter um casal que está saudável, que está tudo certinho, vai ter uns 15, 20%, né, de chance de dar certo todo mês. Só que, então, é mais provável no mês que não dê do que dê certo. Isso, às vezes, é uma informação que as pessoas se assustam, porque elas acham que é muito fácil. Só que é 15, 20%, um mês, no segundo, no terceiro, no quarto. Então, você vai tentando, né, isso cumulativamente tende a dar certo. Então, quando a gente pega 1 ano de casais tentantes, né, 90% conseguem. Esses 10% que não conseguem no primeiro ano, no segundo em diante vão ter muita dificuldade, né? Esses casais que não conseguem no primeiro ano tendem a continuar não conseguindo. Então, é por isso que a gente tem que investigar. E a partir dos 35 anos, né, a gente investiga em 6 meses justamente porque tem um declínio da fertilidade maior. A qualidade ocitária ela decresce mais rápido, a reserva ela diminui mais rapidamente também. Então, é justamente para a gente tentar evitar, às vezes, um prejuízo maior, né? Talvez se antecipar algum problema. Se precisar, a gente faz alguma abordagem antes, orienta da maneira correta. Acho que é interessante que a medicina reprodutiva, com uma boa parte, ela é quase sempre multidisciplinar. E, principalmente na endometriose, a gente se depara, muitas vezes, pacientes jovens com endometriose profunda e que muitas vezes vale a pena a gente discutir com o cirurgião colo-oncológico, procto-oncológico ou o aparelho digestivo, mesmo cirurgião do aparelho digestivo, entre a gente fazer antes da cirurgia uma preservação da fertilidade. Sim. Porque às vezes é melhor, antes do manuseio cirúrgico, você fazer congelamento de óvulos para preservar a fertilidade, porque durante a cirurgia pode causar uma lesão dos órgãos reprodutores. Então, talvez fosse interessante você fazer a preservação antes do procedimento cirúrgico. Ter uma conversa, né, entre os profissionais que acompanham essa paciente antes da cirurgia, da mesma forma da paciente que tem um diagnóstico oncológico, fazer uma consulta também, ser encaminhada, né, por esse oncologista para preservar sua fertilidade antes do processo de tratamento como quimioterapia, né?
Outra coisa que também é importante são os pacientes trans, né, masculinos, de preservar essa fertilidade também antes do processo de hormonização. Eles deveriam estar sendo encaminhados para a gente, para pelo menos ter a informação, né, e tomar essa decisão se a gente congelaria, então, para os homens trans, os óvulos, né, e para as mulheres trans congelar o sêmen antes do processo de hormônio. Inclusive, essa conduta é uma conduta já estabelecida, né? E que muitas vezes acho que falta realmente a gente pensar na fertilidade e não só em tratar aquilo naquele momento, por exemplo. Não só pensar em tratar a endometriose, mas pensar que a gente tem um futuro depois disso e pensar no futuro reprodutivo. Da mesma forma, o diagnóstico oncológico, porque muitos cânceres estão tendo uma sobrevida grande, né, com os tratamentos que a gente tem hoje em dia. Então, lá no futuro, a fertilidade pode ser uma prioridade. Nesse momento, é o tratamento de endometriose, é o tratamento de câncer, é a transição, né, com hormonização, mas tem que pensar no pós, porque essa pessoa ainda tem muitos e muitos anos de vida depois, e aí, lá na frente, a fertilidade pode se tornar uma prioridade e a gente tinha que ter pensado nela lá atrás, né? Agora, a gente vai para mitos e verdades. Então, o que a gente recebeu bastante aqui para poder conversar foi: a pílula anticoncepcional causa infertilidade. Será? Toda vez que a gente vai prescrever uma pílula, não na clínica, mas para Paciente ginecológico. Ginecológica de rotina mesmo, sempre tem a pergunta: mas aí eu não vou ter problema para engravidar? Me falam que eu vou, que quando eu parar, não, né, se eu usar muito tempo, vai prejudicar, né? E a gente sabe que isso é um erro, grande mito. Um mito, e é um erro grotesco, né? A gente sabe que se você usar por muitos anos a pílula, quando você parar, em teoria, o mês seguinte você já vai estar, né, ovulando, você já vai ter um período fértil, né? Então, às vezes, até uma desinformação que foi se correndo para frente e... Muitas mulheres, quando têm dificuldade de engravidar, começam a pensar assim, que por culpa mesmo, né? Foi porque eu uso anticoncepcional desde os 15 anos. Na verdade, não tem correlação, então, do uso de contraceptivo com causa de infertilidade, né? E também tem... se ficar com os pés para cima após a relação sexual impacta no sucesso da chance de engravidar. Não, sem conexão nenhuma. Não existe nada disso. O muco cervical do colo uterino, ele é produzido a partir de cada dia do ciclo menstrual. E quando ela atinge os 6 dias antes da ovulação, ela vai aumentando a finlância desse muco o máximo. Qualquer espermatozoide, em qualquer posição possível que encostar ali, ele vai para dentro do útero e vai conseguir chegar até os ovários. Não precisa ficar plantando bananeira? Não precisa. Independente da posição, a chance de engravidar vai ser a mesma. E a outra que a gente tinha recebido foi se a culpa é sempre da mulher, mas a gente já respondeu essa. E se ter relações sexuais todos os dias aumentariam as chances. A frequência sexual realmente tem relação com as chances de engravidar. A gente orienta a paciente sobre o período fértil, que são os 6 dias que antecedem a ovulação, que aquele muco vai vai ficando mais cristalino, e 6 dias antes é um período fértil, mas os 3 dias anteriores à ovulação são mais férteis. Então, se ela tiver uma frequência ali de 2 a 3 relações, preferencialmente 3, né, por semana, já estaria dentro da estatística. Não precisaria ser todos os dias. Então, uma coisa que ninguém perguntou aqui, mas que eu acho que é importante dizer, é que... Mas eu vou perguntar. O impacto que a gente tem da qualidade de vida, né? A gente estava falando de equipe multidisciplinar. Lá na clínica também a gente prioriza de ter o acompanhamento, ter disponível, né, o acompanhamento com psicóloga e com nutricionista, porque a gente sabe do impacto da qualidade de vida da paciente, né? O sedentarismo, a qualidade alimentar, a obesidade e o estresse nesse processo todo, né?
Eu acho que é bem salutar a gente orientar as pacientes, porque a gente recebe uma grande quantidade de pacientes sobrepeso ou obesa, e principalmente aquelas com síndrome dos ovários policísticos, e que uma parte, a grande parte até do tratamento é dieta e exercícios, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza para você sair do sedentarismo, você andar 30 minutos por dia, 5 dias a semana. Então eu falo isso com as pacientes, que é um pacto que elas vão ter comigo. Se elas fizerem isso, eu já fico de bem com elas. E sempre encaminhando para nutricionista e psicólogo. Eu acho que essas duas especialidades são importantíssimas numa clínica de reprodução humana. O próximo bloco que a gente vai ter hoje são as dúvidas mais frequentes das tentantes. Então, a primeira que a gente recebeu foi: quantos exames eu vou ter que fazer? Quantos exames que eu vou ter que fazer? Eu acho que foi no sentido dessa rotina inicial, assim, de investigação que a gente estava conversando, né? Que chega naquele tempo de tentativas ou tem um histórico, a gente vai fazer uma rotina de investigação. É importante também ressaltar que não adianta fazer a rotina mais ou menos. Não adianta fazer a rotina de investigação fazer pela metade. Por exemplo, só dosar um antimileriano, só fazer um espermograma ao acaso e não fazer mais nada. Assim a gente não vai conseguir ter diagnóstico nenhum, né? Seriam exames laboratoriais, tanto para o homem quanto para a mulher, sorologias, uma parte hormonal básica, né? Vitaminas. Então a gente dá uma investigada geral, né, nos dois, o espermograma para o homem e para a mulher, né, o antimileriano para a gente ver essa reserva e avaliar, aí cada caso, se a gente faz uma histerosalpingografia ou não, para avaliar se as tubas estão pérvias, se a gente tem chance, né, que esse esperma consiga chegar até o óvulo para fazer a fertilização ou não, né? Isso... porque o encontro dos gametas é na tuba, né? Então, esse encontro e depois a gente ter o embrião que vai implantar lá dentro do útero, eles dependem da tuba, né? Da perviedade, do funcionamento pleno dessa tuba. Isso eu até sempre desenho na consulta para explicar, para entender a importância desse exame, porque o que ele pode mostrar para a gente, né? A histerosalpingo é um exame, né, que ela pode abrir vários caminhos e também fechar várias portas ao mesmo tempo. Porque se a gente tiver um exame alterado, a gente já cai para uma fertilização in vitro. Se ela tiver um exame normal, aí a gente tem a possibilidade de coito programado, inseminação. Então, ela sustenta outros tratamentos, mas também, de repente, ela pode contraindicar. Tá? Não só as tubas também, né? Mas ela vai conseguir mostrar pra gente como que tá essa cavidade uterina como um todo também, né? E a gente pode ter variações anatômicas ali também, como o útero bicorno, né? Eu acho assim que para a gente fazer um raciocínio bom para abordar o casal infértil, a primeira parte é a parte funcional. Antes da parte funcional tem o quê? Que é o mais importante, a anamnese. Conversar, tentar pegar o máximo que você puder pegar na anamnese. Depois você vai fazer a parte funcional. A parte funcional no homem, espermograma. A parte funcional na mulher, o eixo hipotálamo-hipófise. Básico. Depois que você viu isso, você também vai ter que ver algumas alterações que podem acontecer concomitantemente que alteram o processo reprodutivo. É tireoide e prolactina, e as alterações hipofisárias. Depois você lança a mão da avaliação anatômica. Na avaliação anatômica você tem que checar o aparelho reprodutor se está tudo ok. Se tem permeabilidade tubária, cavidade uterina, colo, vagina. E já na anamnese, no primeiro exame físico, se observar a pilificação, o acúmulo de gordura, tudo com esse simples começo você tem uma boa chance de estar já fazendo o diagnóstico e matando a charada por que esse casal não engravida.
E a alopécia também, que pode ser um sinal indireto de hiperandrogenismo. Ali, pelo exame físico e a Já tem anamnese, bastante informação. A outra pergunta aqui seria: devo contar à minha família que estou tentando engravidar? Eu acho que essa é muito pessoal, né? Depende do relacionamento que você tem com os familiares, né? E até mesmo de como que você está lidando com o processo, né? Se você quer um acolhimento, se os seus familiares vão te acolher, né? Ou se eles vão te aumentar o teu estresse também. Eu geralmente até falo para talvez evitar, né, comunicar muitas pessoas, porque às vezes essas pessoas, mesmo sem querer, elas colocam às vezes uma pressão que nem elas estão Percebendo o que estão percebendo, né? passando. E às vezes estão minando um pouco ali o psicológico do casal, da paciente. Mas é muito individual, né? Eu já tive uma paciente que ela só vinha com a mãe. Eu vi o marido uma vez e ela sempre veio com a mãe fazer todo, né, todo o acompanhamento, né, mas a gente sabe que às vezes tem outras situações que às vezes a mãe saber do processo não vai ser bom, né? Talvez ela só saber depois que está tudo certo, mas... eu acho muito interessante o que nós pensamos para quando nós montamos a clínica é a presença da nutricionista e da psicóloga, do apoio emocional. É bem interessante que esse apoio emocional seja com um profissional da área. Eu vejo muitas vezes, às vezes as mães, as vós, elas gostam tanto da neta, da filha, que elas às vezes acabam falando alguma besteira que vai só irritar e atrapalhar o tratamento em vez de ajudar. E lidando com apoio emocional com a nutricionista, elas vão ser bem profissionais, eu acho que só vão ajudar. A próxima pergunta seria se a ansiedade atrapalha o processo. A ansiedade, ela não é causa de infertilidade, mas a infertilidade, ela gera ansiedade, né? Mas ela pode atrapalhar, não necessariamente ela não atrapalha nos termos técnicos falando que vai ter uma resposta pior, ou, né? Mas você tem que estar o mais calma possível nesse processo, né? A gente não pode exigir que seja 100% calma, né? Sempre vai ter uma expectativa, uma ansiedadezinha do que está acontecendo, mas isso não pode ser algo, né, que chegue a atrapalhar no seu dia a dia, que às vezes fique muito chorosa, que fique muito desestabilizado. Eu acho que depois que a gente teve o apoio emocional na clínica, as nossas taxas de sucesso são maiores. Vale a pena fazer inseminação ou ir direto para FIV? Esse depende. Se existe a possibilidade de um e outro, né, eu falo que não tem um certo e um errado, né? Às vezes tem que ver qual que é Os objetivos, os objetivos dele, o que é certo para eles, né? Então, assim, o papel é passar informação, prós e contras de cada, né? E eles, com isso, eles têm que ver o que faz sentido da expectativa deles do tratamento, financeiramente também, tudo tem que ser levado em conta. Então, né, o que eles escolherem, a gente vai conduzindo atrás, né? Mas se existe a possibilidade, né, não cabe a gente escolher. Então, se eles estão, ao meu ver, se quem consultou comigo saiu bem informado e está entendendo todo o processo, o porquê das coisas, para mim esse é o meu maior objetivo. Eu acho que as indicações da inseminação intrauterina, elas são bem específicas, né? Ela tem que ter uma certa quantidade de espermatozoides progressivos e o aparelho reprodutor feminino tem que estar todo perfeito, mas eu acho que é bem limitada a indicação da inseminação intrauterina. No final, né, para o perfil da paciente que chega na clínica é difícil a gente indicar, mas se existe o mundo que ela pode fazer, cabe a ela decidir, né? Aí, acho que essa é a grande questão. Eu acho que após a avaliação do casal infértil, e você mostrar quais são as opções de tratamento, você deve ser transparente dentro das porcentagens de sucesso do tratamento. Então, mesmo numa fertilização in vitro, num excelente laboratório, ela tem noção que
de todos os óvulos que ela aspirou, ela vai conseguir chegar em 40% de blastocistos, que são embriões de 5º dia, e de bons blastocistos em torno de 30%. E a taxa de gravidez dela vai ser relativamente proporcional a isso. Já se ela for para um tratamento de uma inseminação intrauterina, ela vai ter uma taxa de gravidez de 18%, ao redor de 18%. Por outro lado, na fertilização in vitro, ela pode chegar a 60% a 70% de gravidez. Isso é uma coisa que deve ser explicada para não trazer ilusões frustradas, né? Uhum. E varia um pouco essa taxa de acordo com a idade, né? Conforme a paciente vai sem envelhecendo. dúvida nenhuma. Você, quando faz a avaliação, você tem que saber com que idade e qualidade de óvulo que você está lidando, e também de espermatozoide. A gente precisa tanto de espermatozoide como do óvulo para fazer um bom embrião. E também precisamos de um útero, que daí tem outras alterações uterinas que podem também diminuir a taxa de sucesso. E a gente sempre fala ao longo de todo o processo e reforça, né, que não tem nenhum tratamento que a gente consiga oferecer que dê 100% de chance de gestação. Então, não tem como a gente chegar nessa expectativa de que, com toda certeza absoluta, a gente vai passar por um processo e que vai dar certo. Quanto mais tentativas a gente tiver, maior a chance da gente ter um resultado satisfatório, mas nenhum deles vai garantir que a gente vai conseguir. Assim como a gente estava falando da parte de congelar a gameta, né? Não é porque a gente congelou óvulo ou congelou sêmen que obrigatoriamente lá no final a gente tem 100% de chance de gestação, né? Aí tem vários outros fatores que vêm envolvidos. Hoje a gente pode falar que o caminho mais curto para conseguir uma gravidez e um nascido vivo em casa é transferir um bom blastocisto geneticamente sadio. É aquele que é feito um estudo genético antes da transferência. Esse é o caminho mais curto para engravidar. Então, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha se sentido acolhido, que esse espaço aqui tenha te gerado mais segurança e que você não se sinta mais tão sozinho nessa jornada. No próximo episódio, a gente vai, então, falar mais sobre esse caminho da fertilização in vitro, falar mais sobre esse tratamento. Então, envie o podcast para outras pessoas que também estão precisando ouvir sobre o assunto. Deixe as suas perguntas para que a gente possa abordá-las no próximo episódio. E até a próxima!